Olha só. Então, desde o início do nosso conteúdo, o que nós vimos até agora? Hoje nós vamos estudar sobre o PIB, né? O que é o Produto Interno Bruto, o que ele abrange, né? Quais são os componentes dele, né? E para que ele serve. Então, embora seja um conceito bastante simples, né? Ele envolve algumas coisas a mais que a gente vai estar estudando hoje, tá bom? A gente começou aí nosso curso. Eu sempre que eu lembro aí, todo o início de aula, eu faço um, um, um um breve histórico do que a gente estudou até aqui. Então, nós tivemos aí introdução, né, do cenário econômico, história do pensamento econômico. Aí tivemos uma aula sobre conceito de economia, né, os conceitos importantes. Nós vimos a importância do preço, para que ele serve, o conceito em si, o que é um recurso escasso, né, a forma como os recursos são utilizados. Aí nós tivemos uma aula depois de princípios de economia. Nós vimos 10 princípios aqui e destacamos alguns, como é, o trade-off, né, que você tem escolha, a questão do custo-benefício e tudo mais. Aí nós tivemos aula sobre oferta e demanda para entender mais a fundo essa mecânica do sistema de mercado, que é importante a gente conhecer, tá? E depois nós tivemos aula de elasticidade, onde nós vimos alguns detalhes sobre uma demanda elástica, uma demanda inelástica, e a elasticidade como uma forma de você medir, né, o impacto que a alteração no preço causa na demanda e consumo. Depois, eu acabei substituindo uma aula por uma análise de texto. Eu trouxe dois textos para vocês, né, que a gente acompanhou uma leitura detalhada para mostrar para vocês que todos esses conceitos que a gente estudou até aqui, eles nos ajudaram a fazer uma leitura bem feita de dois textos que eu trouxe. Tratava da situação da Argentina, um país vizinho, né? Com relação a questões da carne, depois questões relacionadas a programas de congelamento de preço, inflação e tudo mais. E aí, na semana que ia ter avaliação, que foi a semana passada, eu acabei não postando a avaliação, como eu já expliquei. Vou disponibilizar depois para vocês. E nós vamos dar sequência aí com a aula do PIB. Então, tudo que a gente estudou aqui ajuda a gente a compreender melhor, né? Você percebe esse aproveitamento desse conteúdo. Quando a gente fez o exercício com texto, a gente percebeu isso claramente. Hoje a gente vai falar do PIB. Eu separei duas notícias pequenininhas aqui que a gente não vai comentar parte por parte, eu só vou trazer para vocês que são notícias de ontem, tá? E elas tratam exatamente do tema específico da nossa aula de hoje, que é sobre o PIB, tá bom? Deixa eu achar aqui no livro. O livro que eu estou utilizando para a aula de hoje é o livro referência nos cursos quando a gente vai estudar economia, né? O livro Introdução à Economia, do, do Menkel, né? A gente fala Menkel, é N. Gregory Menkel, um professor referência aí da Universidade de Harvard. Então, ele escreveu um livro para os cursos de economia e a gente vai estar seguindo ele. Deixa eu só achar aqui onde que ele está. Deixa eu ver. Pronto, tá aqui. Bom, então vamos começar falando. Eu vou estar seguindo aqui o raciocínio do Menkel, tá? Então a gente vai estar falando aí dessa questão da renda nacional, né, do PIB. Então, antes de falar especificamente sobre o conceito do PIB, mas eu já vou adiantar aqui para vocês, né? O PIB, ele é importante, tem alguns motivos para isso, e ele é o significado de produto interno bruto. E o seu conceito é que ele é o valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos em um país em dado período. É só isso o conceito. Só que aí a gente vai esmiuçando um pouco mais esse conceito para entender
o que ele abrange. Então, falando sobre essa questão da renda nacional, né, quando a gente conclui os estudos, né, e vai começar a procurar por um emprego em tempo integral, né, alguns já trabalham e tem que conciliar aí a vida pessoal com o trabalho, com os estudos e tudo mais, mas supondo que você terminou seus estudos e você vai agora se dedicar integralmente ao trabalho, a sua experiência, né, será moldada em grande parte pelas condições econômicas do momento. O que isso significa, né? Significa que, dependendo da questão econômica que você estiver envolvido naquele local, né, isso vai influenciar muito essa sua experiência. Em alguns períodos, as empresas, né, de toda a economia, elas têm um período de expansão, de aumento de produção de bens, aumento de serviços, né? Isso gera um aumento no nível de emprego, né? Isso gera um aumento no nível de consumo também. É mais fácil você encontrar trabalho. Em outros períodos, as empresas têm uma situação oposta, né? No qual as empresas vão reduzir a produção, vai ter uma oferta menor de emprego, vai ter dificuldade de se encontrar um trabalho. Isso acontece muito no sistema de mercado. O sistema de mercado é ele é uma espécie de uma onda, né? Tem momentos aí que ele está mais favorável, as condições estão melhores, depois ele passa por momentos não favoráveis, então ele vai nesse ritmo. Há alguns picos, né? Tanto para cima quanto para baixo também, que são mais significativos. Então, você tem, por exemplo, o momento atual de pandemia foi marcado, né, pelo menos o ano passado, a gente ainda sente bastante reflexo atualmente, mas foi marcado por um período aí complicado na economia mundial como um todo, tá? Foram poucos os países que é, passaram de forma positiva pela pandemia, tá? E o que que acontece? Eu me lembro que quando eu me formei, é, deixa eu ver quando que foi. Metade do ano de 2008, em julho, não era um cenário favorável, porque nós estávamos tendo aquela crise financeira, econômica, que lá nos Estados Unidos, envolvendo a bolha imobiliária, uma crise que não teve fatores só relacionados a isso, houve influências, inclusive, externas, fora dos Estados Unidos, mas foi uma crise que acabou sendo sentida no mundo todo, né? Questões econômicas, então o cenário no qual eu me formei não estava nem um pouco favorável para a questão do emprego. Então foi um período bastante complicado. Eu havia acabado de me formar e não foi exatamente como eu imaginei. Não que eu achei que seria fácil me formar e já sair com emprego. Isso eu nunca tive essa ilusão. Mas assim, o cenário era difícil a ponto assim de você entregar currículo e as pessoas não se darem um trabalho assim de olharem o currículo, responderem ou coisa do tipo, tá? Então, é, eu cito isso como exemplo porque isso quando a situação econômica ela tem essa influência, ela é importante, né? A gente tem que ficar atento a ela porque o nosso trabalho, a nossa vida profissional, muitas vezes vai sentir o reflexo dessa situação, tá? Como a saúde geral da economia ela afeta todos nós, né? As mudanças nessas condições econômicas elas são muito divulgadas pela mídia de forma geral, né? Então você vai ver isso em sites, jornais, televisão e tudo mais, e elas sempre vão trazer estatísticas que são importantes para nós. Então, sempre vamos ter informações econômicas, né, quando a gente entra em alguma mídia informativa, tá? Então, às vezes eles trazem questões como o PIB, que é muito comum,
informações sobre a inflação, sobre taxa de desemprego, déficit ou superávit comercial, tem tudo isso, tá? Nesse caso, os exemplos que eu citei são situações macroeconômicas. Na economia, nós temos, os economistas, eles dividiram a área deles em dois grupos, né, grandes de assuntos aí, que para vocês saberem do que se trata, eles dividiram em microeconomia e macroeconomia. Então, alguns temas de economia são estudados na microeconomia e outros na macro, né? Então, a microeconomia é o estudo de como as famílias e as empresas individuais tomam decisões e interagem uma com as outras no mercado. Então, quando a gente está estudando microeconomia, nós estamos estudando as pequenas unidades. Então, você pega um núcleo familiar, um casal, uma pessoa que mora sozinha lá na sua casa, os pais com os seus filhos pequenos. Então, aquele núcleo pequeno, quando você está estudando a economia voltada para o comportamento das famílias, né? Como que elas gastam, poupam, investem, como que elas interagem no mercado, a gente está lidando com questões de microeconomia. A macroeconomia, ela é o estudo da economia como um todo, ela já envolve o cenário macro, né? Então envolve tudo. Então na macroeconomia você vai estudar mudanças econômicas que afetam o conjunto das famílias, né? Muitas famílias, um país inteiro, mercados e tudo mais, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, de inflação, a gente está falando de um tema ligado à macroeconomia, tá? E a aula de hoje ela vai lidar com o produto interno bruto, né? O PIB é a estatística econômica acompanhada com mais atenção porque ela é considerada a melhor medida do bem-estar econômico de uma sociedade. O PIB ele é importante e ele é acompanhado com bastante cuidado pelos economistas, porque ele reflete esse bem-estar econômico dentro de uma sociedade, tá? A gente vai falar um pouco mais de detalhes por que que ele reflete, mas eu já adianto, porque o PIB, ele demonstra se a economia está tendo expansão, se está tendo oportunidades de emprego, se está tendo um aumento no consumo, se está tendo novas indústrias ou empresas sendo criadas e tudo mais, tá? É por isso que ele é uma medida importante. Então, vocês sempre vão estar vendo informações sobre ele, tá bom? Então, da mesma forma, como que a gente julga a situação econômica de uma pessoa? A gente imagina a situação econômica de uma pessoa através da sua renda, tá? A mesma coisa vale para um país. Então, se você sabe que uma pessoa tem uma renda alta, você já tem uma ideia da sua situação econômica. Uma pessoa de renda alta, ela tem mais capacidade para pagar pelos produtos que ela necessita ou deseja. Então, ela tem um, um conforto maior, né? E o país, ele usa esse mesmo raciocínio, né? Então, só que o país, enquanto uma pessoa a gente olha para a renda, para um país a gente olha para um PIB, tá? Então, ao julgar se uma economia vai bem ou mal, é natural examinar a renda total obtida por todos os membros da economia. Essa é a função do produto interno bruto. Então, ele vai levantar a renda total obtida por todos os membros de uma economia, tá? Então, no caso do Brasil, você pega a renda de todos os brasileiros, soma e você vai chegar no PIB, tá? E mais para frente a gente vai ver o PIB per capita. A gente está falando do PIB como um valor absoluto e único. É um número só, um número grande, né? 2 trilhões, não sei quantos bilhões e milhões, é um valor alto porque ele envolve a renda de todos os brasileiros somadas. Quando a gente for falar de PIB per capita,
a gente pega esse PIB total e divide pelo número de pessoas daquele local, daquele país. Então, per capita é a renda por cabeça, no caso, né? Então, você pega todo o PIB brasileiro e divide por 212 milhões de habitantes, aproximadamente a população brasileira, né? E aí você vai ter um valor per capita, tá bom? Mas olha só, o PIB, ele, ele mede duas coisas ao mesmo tempo. Quando você olha para o número do PIB, você está vendo esse número, ele tem dois significados ao mesmo tempo, tá? O primeiro é a renda total de todas as pessoas da economia, tá? Então você vai estar somando ali o salário do médico, do engenheiro, do pedreiro, do professor, né? Tudo que envolve é, o- os ganhos de todos os brasileiros são somados, mas também, tá? O PIB também, além dele mostrar é, essa essa renda de todas as pessoas, ele mostra também a despesa total com os bens e serviços produzidos na economia. É o mesmo número. Então você pode ver ele como a renda total de todos os brasileiros, como também com os gastos totais de todos os brasileiros em bens e serviços produzidos, tá? Mas por que que ele quer dizer a mesma coisa? Tá? O PIB ele consegue medir tanto a renda quanto a despesa total, porque na verdade as duas coisas, as duas são a mesma coisa. Para a economia como um todo, a renda deve ser igual à despesa. E por que que isso é verdadeiro? Porque a renda de uma economia é igual à despesa, porque cada transação envolve duas partes, um comprador e um vendedor. Então, para cada real que eu estou gastando, alguém está recebendo. Então, entra aqui um pouco a ideia de contabilidade. Alguém está pagando, alguém está recebendo. Por isso que o PIB ele é entendido como tanto a receita total de todos os brasileiros, como toda a despesa total de todos os brasileiros. Então, para cada R$ 1.000 que eu estou gastando, eu vou, por exemplo, comprar um, algum produto lá, um forno. Ele custa R$ 1.000. Então, é menos R$ 1.000 para mim, mas é mais R$ 1.000 para a loja. Então, é uma despesa para mim, mas é uma renda para a loja. Por isso que o PIB ele reflete tanto a despesa quanto a renda ao mesmo tempo, tá? E uma questão que até ajuda a gente a entender melhor essa questão de que renda e despesa eles eles têm o mesmo significado é que quando a gente vai estudar o diagrama do fluxo circular de renda, ele mostra como que vai girar o dinheiro dentro desse esquema. É claro que esse diagrama é uma representação muito simplificada de como que o dinheiro circularia dentro de uma economia. Então você teria de um lado as famílias e de outro lado as empresas, tá? Então as famílias pegam o seu dinheiro, vai pegar seu dinheiro e vai gastar nas empresas, comprando produtos e serviços. E as empresas, por outro lado, vai pegar o dinheiro que recebe e vai pagar as famílias, né, pelo salário de estar trabalhando nas empresas, né? Vai pagar através de salário. Então vai mostrando aí um circuito aí no qual o dinheiro circula. Mas isso aí é um exemplo muito simples, né? E muito restrito aí só para a gente entender essa circulação do dinheiro. Então a família recebe salário e gasta na empresa e tudo mais, tá? Bom, é claro que naturalmente a economia ela é muito mais complicada, mas essa figura já, esse fluxo, esse diagrama do fluxo circular de renda já ajuda a gente a entender um pouco sobre isso. Por que que é mais complicado, no caso, que esse diagrama? Porque a forma como as pessoas gastam
né, podem ter diferentes aspectos. Então, algumas famílias podem poupar, outras famílias podem gastar toda a renda, né? Você também tem que levar em consideração o dinheiro que o governo arrecada através de impostos, né? E outras formas aí. As famílias podem não comprar todos os bens e serviços produzidos dentro de uma economia e por aí vai, tá? Bom, a respeito da mensuração do PIB em si. Então vamos lá. O conceito do PIB, tá? Produto Interno Bruto, é o valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos em um país em dado período. Eu fiz esses cortes aí na fala para a gente tentar separar aí as partes do conceito, tá? Mas a gente vai ver com detalhes agora o significado em cima do conceito. Então, produto interno bruto, ele é o valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos em um país em dado período de tempo, tá? O que que isso significa? Vamos lá, começando. O PIB, ele soma vários tipos diferentes de produtos em uma única medida de valor, tá? Da atividade econômica. E ele vai usar os preços de mercado, ou seja, os preços atualizados de mercado. É, ele inclui todos os itens produzidos na economia e vendidos legalmente no mercado. Então, vai entrar ali maçãs, laranjas, uvas, ingressos, corte de cabelo, serviço de saúde, tudo vai entrar e vai ser somado para a gente chegar no valor do PIB, tá? O PIB, porém, ele vai desconsiderar alguns itens, tá? Então, é, itens produzidos, né, e ou vendidos ilegalmente não entram na soma do PIB, tá? Isso exclui, o PIB também ele vai excluir itens produzidos e consumidos em casa. Então, é, se você está comprando alguma coisa ilegal, não tem o registro desse valor dentro do PIB, tá? E também se você produz alguma coisa em casa para consumo próprio, por exemplo, eu tenho uma horta lá, produzo cenoura, batata e eu consumo. Então, o quilo da batata ela tem um valor no mercado, mas se você mesmo produziu, você mesmo consumiu, aquele quilo de batata ele não existe para a economia, tá? Ele não entrou no mercado, então ele não é contabilizado, tá bom? O PIB ele vai incluir bens tangíveis, né? Vestuário, carros, alimento, o que for, quanto serviços intangíveis, como faxina, consulta médica e tudo mais. E ele fala o seguinte, olha, é o valor de mercado de todos os bens e serviços finais. Esses finais significa de que o PIB ele vai contabilizar o, o, o valor do produto final, não do produto intermediário, mas há que se fazer umas observações aqui para deixar claro, tá? Por exemplo, você tem lá, um exemplo até que o Menck utiliza, você tem lá a fábrica de papel que produz o papel que vai ser utilizado para fazer um cartão, por exemplo, né, ou um livro. Então, o valor do papel que vai ser utilizado para a fabricação do livro, ele não entra no cálculo do PIB, tá? O que vai entrar no cálculo do PIB é o produto final, ou seja, o livro. Tá? O PIB ele inclui somente o valor dos bens finais, depois que o produto final, ou seja, as partes e os produtos intermediários, eles não entram no valor do PIB, a não ser
como forma de estoque, que eu vou explicar daqui a pouco. A razão é que o valor dos bens intermediários, o preço já está incluído no preço final do bem final. Então, quando você compra um livro, o valor gasto pela empresa em papel já está incluído no valor total do livro. Então, está incluída a tinta, a impressão, o papel, os direitos autorais, né, o lucro, tem várias coisas, valores incluídos no preço final do livro. Então, eles não contabilizam o preço do papel enquanto o livro não estiver pronto, porque senão eles teriam a duplicidade. Eles contariam duas vezes e daria um número errado, daria um número que não existe. Então, não se conta produtos intermediários. Mas há que fazer uma importante observação, né? Que é o seguinte, quando você tem um produto intermediário e ele é estocado, aí você conta no PIB, tá? Por que que você vai contar no PIB? Então, se você não tiver uma fabricação total, opa, bom dia, Matheus. O que que acontece? Você tem o papel. Se o papel ele entra na fábrica e já vai se transformar em livro, então você vai contar apenas o valor do livro no PIB. Se o papel ele fica estocado, armazenado na estante lá, ele não foi para o processo final do livro, então ele precisa ser contado só como papel e não como livro. Então, é só uma observação para vocês saberem. Os produtos estocados, eles mesmo sendo bens intermediários e não produtos finais, eles são contabilizados apenas nesse caso, se eles forem colocados em estoque, tá bom? É, olha só, então, o produto interno bruto é o valor de mercado de todos os bens e serviços finais, tá? Produzidos em um país em um dado período. O PIB, ele vai medir o valor da produção dentro dos limites geográficos de um país, né? Então, você coloca lá, por exemplo, Brasil, Suíça, Alemanha. Então, você calcula o PIB daquela região. Você também consegue calcular o PIB fazendo recortes. Você consegue, por exemplo, levantar um PIB do estado de São Paulo, o PIB de Goiás, o PIB do Rio de Janeiro. Você consegue fazer isso também, mas, de modo geral, os PIBs eles são levantados por países, tá? E também o período de tempo que se utiliza eles têm como tradição, né, convenção, fazer anualmente e trimestralmente, ou seja, por trimestre significa que eles vão fazer 4 medições aí ao ano, tá? E depois eles vão ver qual que foi o PIB anual, tá bom? Então é importante fazer essas observações aí em relação ao PIB. E antes de eu entrar especificamente quais são os componentes do PIB, agora que vocês estão conhecendo em detalhes o significado desse termo econômico importante aí, desse conceito, eu separei duas notícias aqui que saíram ontem que estão relacionadas ao PIB, tá? Deixa eu ver aqui. Ó, Matheus, eu tô devendo aí para vocês essas questões, eu vou postar no início da aula, eu tinha explicado para o pessoal aí, mas fica tranquilo aí, tá? É, pessoal, tem duas notícias aqui que estão relacionadas ao PIB que saíram ontem, tá? Então, eu vou pegar rapidinho aqui a notícia, a gente não vai demorar nelas porque a gente precisa avançar na aula aí. Mas a primeira notícia fala o seguinte: PIB supera expectativas. O Brasil cresce 1,2% no primeiro trimestre.
tá? Segundo os dados divulgados nessa terça-feira, que foi ontem, né, pelo IBGE, o PIB do país registrou crescimento de 1,2% no primeiro trimestre de 2021, ou seja, janeiro, fevereiro e março teve um crescimento econômico no Brasil de 1,2%. Na comparação com os últimos 3 meses do ano passado, ou seja, outubro, novembro e dezembro de 2020. Em relação ao primeiro trimestre do ano passado, o avanço foi de 1%. O resultado veio acima da mediana das expectativas de 55 instituições financeiras, né, e de consultorias do mercado, que projetavam uma alta de 0,5% até 0,8% no período. Segundo o Boletim Focus dessa semana, divulgado pelo Banco Central, a estimativa de mercado para o crescimento da economia em 2021, economia brasileira, tá? Eles estavam prevendo, imaginando que o Brasil iria crescer 3,96%, mas já se acredita em ser acima de 4%. 1,5 não, 1,2 parece que é um crescimento pequeno, pessoal, mas não é, tá? Não é porque é o seguinte, quando a gente fala em crescimento de PIB, a gente pega aquele valor, foi o que cresceu em cima de todo o PIB de um país, e isso é muita coisa, tá? Então você pega um PIB aí de 2 trilhões de reais e não sei quantos bilhões, e você adiciona 1,2%, isso vai dar um número muito alto. Quer ver, ó? O PIB do Brasil em 2020, deixa eu ver aqui, foi de 7,4 trilhões de reais. Pessoal, põe 1,2% em cima de 7 trilhões e 400 bilhões de reais. Isso embora pareça pouca coisa, não é. Isso significa que você teve um aumento na atividade econômica. Então, quando cresce o PIB, isso pode ter alguns significados. Geralmente, quais são os significados do crescimento do PIB? Você tem um aumento da atividade econômica, o aumento do consumo, o aumento da geração de empregos, o aumento da riqueza, significa que indústrias e empresas estão sendo criadas, empregos estão sendo oferecidos, tá? Então, nós temos esse significado. Outra notícia que saiu, também rapidinha sobre o tema, que saiu ontem, foi que uma empresa que avalia o crescimento, né? Essas empresas que fazem essas análises, a Goldman Sachs, que é uma empresa famosa aí, mas não significa que eles não erram, não, tá, pessoal? Inclusive, eles costumam errar bastante. Ele revisa a projeção do PIB para o Brasil e eles acreditam que o Brasil pode crescer até 5,5%, tá? Após a divulgação do resultado do PIB do Brasil no primeiro trimestre, a estimativa do banco passou de 4,5% para 5,5%, considerando um cenário sem escassez no fornecimento de energia, tá? E também tendo a pandemia em um cenário que não vai piorar. Então, levando em consideração essas questões, o Brasil tem uma estimativa de crescimento de até 5,5%. Né? Aí abre parênteses aqui, o chefe lá da pesquisa econômica afirmou o seguinte: esperamos que a economia brasileira se recupere visivelmente nos próximos trimestres, em conjunto com o progresso da vacinação contra a Covid, uma reabertura gradual da economia, estímulo fiscal renovado e recuperação da confiança do consumidor e das empresas. Tá? Então, eles que estavam prevendo um crescimento menor, reavaliaram esse novo resultado, tá bom? Bom, o que isso
demonstra, né? Então, tivemos um resultado positivo, tá? Se o Brasil crescer 4%, ele vai ser um excelente resultado para o país, tá? Imagina 5,5%. Então, significa que, pelo que se apurou até agora, nós já temos alguns bons sinais econômicos aí para o país, tá? Então, mesmo diante de situações complicadas que envolvem vários setores e cenários no país de modo geral, você tem como uma questão principal a questão da pandemia, né? Então, você tem aí que não se esperava que o país estivesse apresentando esses bons resultados. Ninguém esperava aí que poderia ter apresentado esses bons resultados, mas acabou que isso demonstra que economicamente as coisas estão caminhando bem. Estão caminhando bem e eles acreditam que isso deva permanecer se não houver nenhuma complicação, né, a posteriori, né? Agora que a gente fez um estudo aí a gente introduziu aí, deu exemplos de qual que é a importância do PIB, trouxe o conceito, analisou partes do conceito e trouxe umas notícias atualizadas sobre o tema da nossa aula. A gente precisa agora tratar de dois pontos finais da aula, que é quais são os componentes do PIB, né? O que faz parte do PIB e a relação do PIB com o bem-estar econômico, social, tá? O que isso significa? Pessoal, o PIB ele envolve 4 componentes, tá? Então, você é, tem como componentes o consumo, o investimento, compras do governo e exportações líquidas, tá? Então, o PIB ele é a soma desses 4 componentes. Então, você vai somar o consumo mais investimento, mais compras do governo, mais exportações líquidas. O que é o consumo? Vamos analisar cada um desses componentes. O consumo, ele é a despesa das famílias em bens e serviços. Ou seja, todos os gastos das pessoas, das famílias com produtos e serviços é considerado consumo, tá? Todos. Então, isso vai entrar para o PIB, com exceção de moradias novas, tá? Então, os economistas aí criaram um critério deles, né, uma convenção deles, que tudo que as famílias compram e consomem são considerados consumo, com exceção das moradias novas, tá? Toda sua despesa é considerada consumo. O que é considerado investimento? Que é o segundo componente. O investimento, ele é a compra de bens, né, que serão usados no futuro para produzir mais bens e serviços. E o que engloba nessa classificação de investimento para os economistas? Você tem 3 coisas: compra de bens de capital, compra que você vai formar estoque e estruturas, tá? O que são bens de capital, que faz parte do investimento? Bens de capital são produtos que são utilizados para produzir outros materiais, outros produtos. Então, bens de capital são maquinário, ferramentas, tá? E bens de capital é um indicador econômico muito importante, tá? O bem de capital ele é importante porque quando você vê alguma notícia econômica falando de bens de capitais, vocês têm que ficar atento porque o bem de capital ele tem o significado seguinte: olha, compra de máquinas e equipamentos e ferramentas. Isso é um indicador de crescimento econômico, de geração de emprego. Isso significa que novas indústrias estão sendo criadas ou expandidas. Então, quando fala assim, porque houve um crescimento na compra ou não sei o que lá de bens de capital, isso é um bom sinal. Porque bens de capital, quando ele aparece, significa que a atividade econômica está em expansão.
tá? Então, o investimento, ele envolve esses bens de capital, ele envolve os estoques, que eu já expliquei no conceito ali de PIB, tá? Então, todo os bens, todas as compras que formam estoque também entra como investimento, tá? E estrutura, tá? Essa estrutura, ela é a despesa com os imóveis novos. Então, os imóveis novos que não entram em consumo, ele entra em investimento, tá bom? Então, não quer dizer que ele não é contabilizado. Ele é contabilizado, mas ele não está na categoria de consumo, ele está na categoria de investimento para os economistas, tá bom? É uma convenção deles. Então, fica dessa forma. Investimento é a compra de bens que serão usados no futuro para produzir mais bens e serviços. Então, você vai somar bens de capital, estoques e estruturas. Esse é o segundo componente do PIB. Então, consumo é o primeiro, investimento é o segundo. Qual que é o terceiro componente do PIB? Tá? As compras do governo. Então, as compras do governo, elas incluem os gastos em bens e serviços dos governos municipais, estaduais e federal. Todo produto e serviço adquirido pelos governos municipais, estaduais e federal entram dentro do componente compras do governo. E aqui também está incluído todos os salários dos funcionários públicos de qualquer categoria, municipal, estadual, federal, assim também como despesas em obras públicas. Então, componentes compras do governo entra esses pontos aí. E o último componente, a gente tem exportação líquida. Exportação líquida, ela significa que é igual a exportação menos a importação. Então, você pega todas as compras feitas pelos países estrangeiros, todas as compras que eles fizeram no Brasil, e você vai diminuir desse valor todas as compras que o Brasil fez do estrangeiro. Então, é exportação menos importação. Então, esse componente de exportação líquida, ele pode ser um valor positivo ou negativo, tá? Mas ele vai entrar ali dentro do componente do PIB. Então, o PIB, que ele indica ali, né, quando você fala em PIB, você está falando ali do valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos em um país em dado período, tá? Ele, quando você vai observar PIB com mais detalhe, você percebe o que de fato está fazendo parte dessa equação do PIB, tá bom? A gente vai falar agora do PIB e o bem-estar econômico, mas antes eu só queria fazer uma observação só para mais título de curiosidade para vocês não se preocuparem, mas saber que existem depois que você faz o conceito do PIB e separa os componentes, você consegue, através desse conceito, esmiuçar em outros conceitos menores e através disso, ir criando equações econômicas, que não é o nosso caso, porque não é um curso de economia, né? Mas, assim, existe o que eles chamam de PIB real, existe o PIB nominal, tá? Existe o deflator do PIB e como isso é utilizado para você descobrir a taxa de inflação de determinado ano, tá bom? Então, como que funciona, no caso, o PIB nominal? Só citando para vocês sem aprofundar. Então, você vai pegar a produção de bens e serviços avaliada nos preços correntes, ou seja, preços atuais. Isso é o PIB nominal. O PIB real, ele vai pegar a produção de bens e serviços em quantidade, porém, o preço não é o preço
atualizado, né? O preço corrente. É um preço que eles escolhem uma data fixa, tá? Por exemplo, eles podem pegar 2010 e avaliar a quantidade de produtos produzidos e multiplicar pelo valor de 2010. Então, cachorro quente, tantas unidades, valor tal em 2010. Cachorro quente 2011, em vez de você colocar o valor de 2011, você mantém o valor de 2010. 2015, deixa o preço de 2010. Eles costumam fazer, estabelecer um valor fixo só para ter uma comparação, né? Para ver, na verdade, qual que foi a expansão quantitativa do crescimento do produto. Eles têm uns cálculos lá que eles utilizam, tá? Que vai servir depois para calcular um tal de deflator do PIB, que vai refletir apenas a variação do preço. Então, só para vocês saberem que, embora a gente parou no conceito do PIB, entendemos as partes do PIB e tudo mais, eu só quis mostrar para vocês que dentro desse conceito eles vão aprofundando e vão tirando outros valores dali, tá? E com aqueles valores eles vão descobrindo o que eles pretendem, como taxa de inflação de determinado ano, alteração de preço e tudo mais, tá? Nós não vamos entrar nisso porque isso é algo muito específico dentro da área de economia, tá? Mas só para vocês saberem que dentro do conceito de PIB dá para se tirar novas informações ali de dentro, tá bom? O que interessa para a gente é o seguinte, o que é o conceito, como que é formado o PIB, né? Quais são os componentes que são levados em consideração no PIB e, finalmente, por que que o PIB ele está relacionado ao bem-estar econômico de um país, tá? Porque é o seguinte, o PIB ele é um número que é a soma das receitas de todos os brasileiros, como também significa as despesas, né, de todos os brasileiros. Ele pode ser visto das duas formas, como eu expliquei bem no comecinho da aula. Então, ele não leva em consideração algumas questões importantes que estão relacionadas ao bem-estar. Quando a gente fala de bem-estar, inclusive, bem-estar é alguma coisa que entra no campo da subjetividade, ou seja, bem-estar para o Matheus não pode ser a mesma coisa que para o Gabriel, para o Pedro, para a Melissa, para quem for, entendeu? Então, bem-estar vai ter um entendimento diferente por parte das pessoas. Mesmo tendo um entendimento diferente, a gente entende que o PIB ele está sim relacionado ao bem-estar. Mas o bem-estar não envolve questões como saúde, educação, felicidade, entre outras coisas, envolve. O bem-estar de uma pessoa também passa por essas questões, né? Porém, é preciso ar-condicionado, Netflix, né? Comida, né? O Matheus deu bons exemplos. Isso também está relacionado ao bem-estar, tá? Só que o PIB, ele é um valor monetário. Por que que ele está associado ao bem-estar, sendo que bem-estar é alguma coisa que vai além da questão monetária? Pessoal, ele está relacionado ao bem-estar porque dinheiro propicia conforto. Então, com dinheiro, você assina o Netflix, você compra jogo no Steam, com dinheiro você tem ar-condicionado em casa, você compra carro com câmbio automático, você tem uma casa melhor, uma casa com piscina, você põe placa solar, você não se preocupa depois com o ar-condicionado, você tem um tênis de melhor qualidade, você pode comprar roupas novas com maior frequência, você pode fazer viagens para onde você quiser. Então, o dinheiro, ele é um meio que te propicia mais qualidade de vida, mais bem-estar, né? Ele te proporciona lazer, ele te proporciona conforto. Então, é evidente que quanto mais dinheiro, né? Vamos colocar dessa forma, tá? Você tem sim uma forma de propiciar mais bem-estar para a pessoa, tá? É claro que
eu acredito que chega num limite que você pode ter tanto dinheiro que a partir de determinado valor já não faz diferença se você tem 100 milhões ou 1 bilhão, já não deve ter tanto assim diferença. Mas o dinheiro, ele te possibilita você fazer um curso que você gostaria de fazer e não tem condições, ele te possibilita pagar uma educação melhor para os filhos, ele te possibilita pagar um plano de saúde privado. Então, é, o PIB, ele, embora não leve em consideração algumas questões como saúde, educação, felicidade, honestidade, beleza, o que for, ele está sim relacionado ao bem-estar. Por quê? Porque com o dinheiro você dá o fim que você deseja, né? E isso vai te proporcionar mais conforto aí e uma melhor condição de vida, tá bom? Então, ele tem esse significado. O PIB per capita, só para a gente encerrar aqui, a gente traz o PIB como um valor total, mas o PIB per capita, como que ele é calculado? Ele pega o PIB total do Brasil e divide por cada brasileiro. Então, no Brasil, o PIB per capita é em torno de 35 mil reais, tá? Então, isso é um valor que demonstra que a produção de receita, a receita todo o Brasil, se você dividir para cada brasileiro, daria em torno de 35 mil. Só que essa receita, por exemplo, quando você compra é, uma máquina lá que custa 40 milhões, ele entra no PIB. Então, PIB, a gente não está falando de receita nos seguintes salários. Os salários é uma parte do PIB, uma parte até não muito significativa se você levar em consideração os gastos com estruturas, maquinário, são muitas outras coisas, né? Compras do governo, são muitas coisas, tá? Então, ele é um valor que simplesmente significa a quantidade de riqueza por habitante. E aí, se você pegar outros países, você pode fazer um comparativo. E então, se você tem PIBs maiores, né, significa que aquele país ali ele tem um bem-estar econômico maior na sua população. É um país mais rico, tá? Então, você tem aqui o livro ele traz algumas informações de 2007, tá? Então, bastante desatualizado. Já tem 14 anos isso aí, né? Mas nos Estados Unidos, em 2007, o PIB era de 45.500 dólares, tá? Na Alemanha, 34 mil dólares. No Brasil, em 2007, era de 9 mil dólares, tá? Então, China, 5.400 dólares, Índia, 2.700 dólares, Japão, 33.600 dólares. Então, você tem aí uma ideia geral aí da riqueza do país por habitante, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu vou encerrar a aula aqui. Antes de eu encerrar, só recordando o que a gente falou. A gente falou da importância do PIB para a nossa vida em geral, tá? Porque isso demonstra crescimento econômico, geração de emprego, criação de novas indústrias, expansão econômica, aumento no consumo, tudo mais, tá? Nós falamos do conceito do PIB, dos componentes do PIB, trouxemos duas informações atualizadas sobre o PIB brasileiro, tá? E fizemos um parênteses aqui só para explicar para vocês que dentro desse conceito os economistas eles vão mais a fundo e acabam calculando diferentes tipos de PIB que vão ser números que eles utilizem em outros cálculos, tá bom? E a relação do PIB com o bem-estar econômico, tá? Quando a gente vê PIB parece uma coisa simples, mas agora vocês já sabem que ele envolve muitas outras coisas, tá bom? Vários componentes e tudo mais. Eu queria saber se está tudo certo aí com vocês, se está tudo bem. É só isso. Pessoal,
Não tendo questões, eu encerro aqui a nossa aula, tá? Desejo para vocês um bom feriado, quinta-feira, né? Feriado de Corpus Christi, bom descanso para vocês. E a gente se vê aí a semana que vem, tá bom? Então, quem quiser sair, pode ficar à vontade. E boa semana para vocês aí.